Oi, gente! Passando para desejar a todos vocês um ótimo dia. Hoje, 11 de agosto, nós comemoramos o Dia do Estudante. Então, parabéns, hoje é o seu dia. O alfabeto do estudante. A. Ame os estudos. Neles está parte do sucesso na vida. B. Boas notas dependem de aplicação e amor aos estudos. C. Crie o bom hábito da leitura. Isso enriquece sua personalidade. D. Desistir nunca. As dificuldades não devem enfraquecer as suas esperanças. E. Evite críticas e promova a amizade e a união. F. Faça seus talentos frutificarem. O Brasil precisa de você. G. Guerra aos erros e maus hábitos. A vida é batalha, onde a inteligência e a boa vontade podem triunfar. H. Habitue-se a prestar atenção às aulas. I. Insista no que vale a pena. J. Julgue, analise antes de falar e concluir. L. Lembre-se, é você que deve aprender a resolver seus problemas. M. Método nos seus trabalhos. A bagunça é inimiga da perfeição. N. Não estude só para a escola, mas para a vida. O. Ouça antes a opinião dos outros, sem interromper, e depois dê a sua. P. Procure entender e assimilar mais do que decorar. Q. Querer é poder. Quem se esforça consegue. R. Renove seu entusiasmo, suas energias, pensando no seu ideal. S. Sabedoria é dom de Deus e Ele a concede a quem procura. T. Tenha paciência e perseverança, muitas coisas se resolvem com o tempo. U. Uma andorinha só não faz verão, você precisa dos outros e os outros de você. V. Vale mais conhecer novas fraquezas e pedir auxílio aos mestres e colegas do que persistir no erro. X e Y, a vida é uma incógnita que você deve ir descobrindo e resolvendo dia a dia. Z, a última letrinha, zele pela realização do seu ideal. Isso é a sua felicidade. O autor desconhecido. Vamos para a atividade no caderno. O Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto. Nossos primeiros passos como estudantes acontecem quando ainda estamos muito pequenos, quando vivenciamos a alegria de aprender as primeiras letras e a conhecer nossa querida professora e os colegas. Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponto de partida algo que ocorreu 100 anos antes, isto é, em 1827. Em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, que era imperador, autorizou a criação de duas primeiras faculdades de direito do Brasil. Por esse motivo, no dia 11 de agosto, comemora-se o Dia do Estudante e também o Dia do Advogado. Vamos para o primeiro exercício. Complete a tabela com base nas informações do texto. Quando é comemorado o Dia do Estudante? Quando é o nosso primeiro contato com a escola? Essa comemoração acontece desde quando? Por que essa comemoração acontece? Por que comemoramos o Dia de Advogado nesta mesma semana? Respondam com bastante atenção. Vamos agora para a atividade no livro integrado. Classificados poéticos. Então vamos começar a nossa atividade no livro. Aqui tem poesia.
Classificados poéticos. Você já deve ter visto um anúncio em jornal ou revista. Você lembra do que o anúncio tratava? Leia o título do texto. O que você imagina que são classificados poéticos? Classificados poéticos. Aluga-se um lugar onde possa montar um bazar para atender aos mais variados desejos. Lá, quem quiser poderá encontrar um farol em alto mar e dele fazer a sua secreta morada. Lá, quem quiser poderá encontrar pequenos frascos de essências silvestres para perfumar a alma em dias de festas e sonhos miúdos, muito úteis para as segundas-feiras. Haverá também caminhos cobertos de musgo, invisíveis, a olho nu, e carretel de fio de teia, ideal para aprisionar segredos. Um pouco de tudo terá esse bazar e quem quiser participar precisa apenas sonhar. Quem escreveu o texto foi Rosiana Murray. Farol, para quem não sabe, é uma torre com luz no alto para enviar sinais aos navegantes. Musgo é uma planta baixa que cresce em lugares úmidos. Silvestre, que é o próprio da selva. Vamos para conhecendo o texto. Qual é o título do texto? Quem o escreveu? O autor do texto, né? E o título. O que foi anunciado? Em um bazar, geralmente encontramos diversos artigos para uso do dia a dia. O que será negociado no bazar que a autora quer montar? O que você gostaria de adquirir no bazar citado no texto? Hora de aprender um pouquinho mais. Você vai completar as palavras com S, C ou S, ou C cedilha. Segundo, classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Então, a primeira palavrinha é juízo. Você vai ver quantas sílabas tem, vai classificar em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Depois, em classificação da sílaba tônica, dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. No terceiro, você vai colocar A, se for substantivo abstrato, B para composto, C para coletivo. No quarto, você vai transformar os adjetivos em substantivos abstratos. Quem é belo tem beleza. Quem é magro tem. Por aí vai. Coloque o H apenas quando for necessário. Escreva o antônimo das palavras a seguir. Nesse segundo, você vai ler e acentuar as palavras do boxe, depois complete os quadros corretamente. Aí, primeira, palavras com acento agudo, a separação silábica, separar em sílabas. Embaixo, palavras com acento circunflexo e como se separa. E na nossa atividade, mais uma atividade, nós temos assim, leia as frases e faça o que se pede. Então, você vai responder igual o exemplo, tá? A minha prima é uma grande arquiteta. A atriz e a dama são irmãs da zeladora. A princesa e a bruxa eram inimigas. As palavras destacadas estão no feminino ou no masculino? Reescreva essas frases usando o masculino das palavras destacadas. Escreva o masculino das palavras. Coloque F para substantivo feminino e M para substantivo masculino. Muito bem. Façam com bastante atenção. Caprichem. Assim que terminar, já podem enviar.